Olá, meus irmãos, com muita alegria que eu acolho você a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu te convido a que possamos iniciar juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje, ela nos reserva uma passagem do Evangelho de São Marcos, que está lá no capítulo 3, e inicia no versículo 7. Jesus, então com seus discípulos, retirou-se em direção ao lago, e uma grande multidão da Galiléia o seguia. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e até da região de Tiro e Sidônia, porque ouviram dizer quanta coisa ele fazia. Ele disse aos discípulos que providenciassem um barquinho para ele, a fim de que a multidão não o apertasse. Pois como tivesse curado a muitos, aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo, e os espíritos impuros, ao vê-lo, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia, proibindo que manifestassem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Enquanto eu rezava e estudava esse evangelho para fazer esse momento de reflexão da palavra, o que me chamava a atenção era a presença forte de Jesus. É impressionante como a presença de Jesus atrai uma multidão. E o interessante, além simplesmente dessa atração, é que o texto vai dizer de vários povos que iam atrás de Jesus, um deles o pessoal de Tiro e Sidônia, que não eram judeus devotos, seguidores do judaísmo na sua totalidade, era um povo pagão, mas seguiam Jesus porque ouviram falar das coisas que ele fazia. As pessoas que estavam doentes se jogavam sobre ele para que um toque de Jesus realizasse a cura que eles precisavam. Aqueles que estavam possuídos por demônios, os demônios se jogavam aos pés de Jesus e gritavam: Tu és o Filho de Deus, e Jesus os repreendia, porque ainda não era a hora dele. E eu ficava refletindo isso, a presença de Deus, a presença do sagrado. E o impressionante é que muitos santos viveram essa presença forte. Muitos santos, tamanha era a presença do sagrado sobre eles, que demônios eram expulsos apenas quando eles chegavam nos ambientes. As pessoas relatam experimentarem algo diferente quando se encontravam com algum dos nossos santos da Igreja Católica. Eu ficava pensando em quanto talvez eu, talvez você estamos longe disso. A nossa presença nos ambientes precisa trazer o sagrado, precisa trazer Deus para aquele ambiente. Quando chegarmos em um ambiente, se estivermos tomados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, as coisas ruins naquele ambiente precisam cessar, precisam ser dissipadas. A nossa presença enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, precisa ser a mesma de Jesus. As pessoas precisam querer chegar perto de nós, porque verão a face resplandecente de Deus, o grande amor de Deus pela humanidade. Se nós, enquanto cristãos católicos, não conseguimos refletir esse amor de Deus, meu irmão, estamos longe. Talvez você esteja longe, assim como eu ainda estou longe, mas o caminho é esse. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, quanto mais formos tomados pelo poder do Espírito Santo, mais poderemos fazer a diferença nos ambientes a qual nós estivermos, assim como Jesus fazia.
Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça de sermos tomados pelo Espírito Santo e poder fazer a diferença aonde nós estivermos. Que Deus abençoe você. Tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.